Esse é o programa Perspectiva da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que sempre debate temas relevantes, atuais e de interesse da sociedade. No dia 18 de maio, nós lembramos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, uma data marcada para a gente trazer à tona os direitos desse público tão vulnerável. E sobre o tema nós vamos conversar com a Zaira Brito, ela é administradora do abrigo Segunda Casa, que acolhe crianças que sofrem abandono, maus tratos ou violência sexual. Seja muito bem-vinda, Zaira. Obrigada pela sua participação com a gente. Lívia, eu que agradeço, a oportunidade e poder falar desse tema que é, como você disse, extremamente relevante e pouco falado, eu acho que pouco falado, diante de uma situação tão grave que nós enfrentamos, alguns anos já. Com certeza. Aí nós estamos no mês justamente de combate, no mês onde as ações elas acabam sendo intensificadas, os canais de comunicação também são divulgados, e o que me chama muito a atenção, Zaira, são os dados que nós temos desse ano de 2023. Nós tivemos ao longo de 2022 em Mato Grosso do Sul, conforme dados da Justiça, do Judiciário aqui do nosso estado, 176 ocorrências, e aqui agora nos 4 primeiros meses de 2023 já temos mais de 270, quase 300 pedidos de medidas protetivas de urgência em casos de abuso contra crianças e adolescentes. E eu queria saber de você como que se identifica esse abuso, esse maus tratos nas crianças e nos adolescentes. Então, as crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência, elas demonstram sinais e comportamentos bem claros, Então, a primeira coisa que se nota é uma mudança drástica de comportamento. A criança passa a ficar mais isolada, criança muito pequena, porque, inclusive, o público, as vítimas, a grande maioria está entre 1 e 5 anos de idade. Então, são crianças assim, que elas têm dificuldade em expressar suas emoções. Então, elas choram bastante, elas têm pesadelos à noite, começam a se isolar, a demonstrar muito medo de outras pessoas, Então, elas não sabem muito bem lidar com isso, Então, geralmente é dessa forma que elas demonstram. Bom, e agora uma pergunta que é recorrente quando a gente está falando sobre maus tratos e abuso de crianças e adolescentes, é porque essas crianças, no caso, eles são cuidados por pais, por responsáveis adultos, que ficam ali monitorando a vida e cuidando dessa pessoa, dessa criança. E a partir do momento que se identifica um caso, como que essa criança ela é retirada dessa família? Qual que é o processo disso a partir de uma denúncia? Então, a denúncia ela é feita por um terceiro, uma pessoa ali que faz a denúncia, e o Ministério Público, Vara da Infância, que se envolve nesse caso. Então, é expedida uma ordem de acolhimento dessa criança, de retirada. O Conselho Tutelar é o órgão responsável em retirar essa criança. Muitas vezes, acompanhado pela polícia também, dependendo do caso, e aí ela é retirada da família e encaminhada para uma instituição de acolhimento. Existe mesmo essa percepção de perda da inocência de uma criança que sofre abuso? Vocês que lidam com isso no dia a dia, que trabalham na recuperação dessas crianças, conseguem identificar esses sinais? E quais seriam? Lívia, eu não acredito nem que é a perda da inocência, porque ela continua sendo um inocente, mas como eu disse, elas têm uma dificuldade em lidar com toda essa situação. E aí, um dos sinais gravíssimos que a gente percebe são distúrbios na área sexual. Então, a gente tem assim, experiência vivida aqui mesmo na instituição de criança de 2 anos viciada em masturbação, por exemplo, para você ter uma ideia. Então, ela não tem nem ideia do que é aquilo, assim, como um adulto, Aquela questão sexual ali está muito mal resolvida na mente dela. Então, é um distúrbio. E tanto é que essas crianças, muitas vezes, elas fazem isso em público. Então, elas não têm essa malícia, sabe, de se esconder para fazer aquilo. Elas acham que é algo normal. Então, assim, é muito, muito triste, e delicado esse assunto, esses casos, E como é que é trabalhada a recuperação
dessas crianças e desses adolescentes que sofrem abuso ou violência sexual? Olha, pode até parecer clichê, mas assim, na prática aqui, nós descobrimos que o amor é a maior ferramenta. É o acolhimento, a empatia com aquela criança, sabe? É você respeitar o momento dela, para ela poder falar o que está acontecendo. Muitas vezes a criança ela chega na instituição e ela começa a se abrir com a nossa equipe de psicólogos ou até mesmo com os cuidadores, a partir de mais um mês já de acolhida, 2 meses. Tem criança que depois de um ano ela começa a contar realmente o que aconteceu, como ela se sente. Então, assim, o tratamento dessas crianças ele é na base do amor mesmo, do respeito e no tempo delas, né? Certo. A gente teve um caso aqui de comoção nacional e que ficou realmente muito emblemático para esse Maio Laranja, que foi o caso da Sofia, da menina de 2 anos, que morava com a mãe e o padrasto, e aí foi detectado que ela sofria violência sexual e espancamento, né, na hora de fazerem a vistoria do corpo após esse falecimento dessa menina, e a gente observa notícias recorrentes de que esses tipos de casos acontecem no seio familiar, onde essa criança deveria ser mais protegida. É uma realidade, pessoas da família, vizinhos, são os maiores autores desses crimes? Sim, Lívia, infelizmente, exatamente isso é uma verdade, tá? Nós vivemos isso aqui na instituição. 98% dos casos que chegam aqui para nós são pessoas da família e, pasme, né, pessoas do próprio sangue da criança. Então, nós, assim, nos espantamos quando a gente se depara com casos de avós, né? A maioria dos casos é figura masculina, que é o abusador. Então, avô bate recorde, avô, pai, tio. Então, assim, são os recordes. Mas avô digamos assim, que é o top, sabe? Assim, o top 5, vamos dizer. E como é que o Abrigo Segunda Casa trabalha a partir desse contato, por exemplo, com a justiça? Essas crianças, elas são retiradas, são afastadas desse ambiente tóxico, desse ambiente criminoso, a gente pode dizer assim. E a partir de então, o que é feito? Qual que é o encaminhamento? Então, elas chegam para nós com uma medida protetiva, né? Então, essa pessoa, esse agressor, ele é impedido 100% de visitar a criança. Inclusive, as nossas casas, onde as crianças ficam abrigadas, o endereço não é divulgado. Quando um familiar consegue uma autorização da justiça para visitar essa criança, a visita ela acontece no nosso escritório, acompanhado pela nossa equipe técnica. Então, jamais o familiar vai na casa que a criança está morando, né, nas casas de acolhimento. Essa visita não pode acontecer na casa, ela acontece no nosso escritório. É uma forma de proteção da criança. Por quê? A criança vem para nós com uma denúncia, vamos dar um exemplo, tá? De que o pai abusou dela. Só que isso vai entrar em processo de investigação. Então, muitas vezes, a justiça não pode nem impedir esse pai de vir visitar, né? Mesmo que a criança relate, conte tudo, ainda assim, o pai tem a permissão de visitar essa criança. Então, essa visita ela tem que acontecer sob nossa supervisão, né, no local mais seguro para a criança. Não pode ser na casa que ela mora, para que não seja sofrer ameaças posteriormente, né, como tentativa de sequestro, essas coisas assim. E existem casos, por exemplo, de que essas crianças elas não querem sair de casa, mesmo sofrendo toda essa violência? Infelizmente, sim. Nós tivemos um caso, que inclusive eu contei na Assembleia quando eu estive de uma menininha de 2 anos, que ela não sabia que ela era vítima de violência sexual, ela não sabia que ela era vítima. E era o pai, né, o agressor, o abusador. Porque ele fazia de uma forma com que ela se sentia amada ainda, sabe? De tão grave que a situação é. Então, o primeiro passo no tratamento dessa menina foi revelar para ela que ela era vítima de uma violência, para ela entender isso. Porque até saudade do pai ela tinha, sabe? Saudade dos momentos ali de agressão, de violência, de abuso. Então, assim, é uma situação muito triste, né? Então, a gente ainda tem esse papel também de mostrar para ela que ela sofreu violência e aí os danos, né, disso na vida dela.
E no caso do abrigo Segunda Casa, vocês têm uma equipe multidisciplinar, vocês recebem, acolhem essas crianças. Tem casos de encaminhamento para adoção, onde, por exemplo, o lar ele já não é mais essa configuração saudável e a criança não tem condições de voltar, né? Ela precisa de um novo futuro, de uma nova perspectiva para a vida dela. Sim, sim, nós temos vários casos super bem-sucedidos de adoções, assim, que, inclusive, a gente acompanha, né, o dia a dia dessas crianças, e, assim, nós temos crianças hoje que moram na Itália, na França, em outros estados no Brasil, né, crianças que foram para a praia, que era o sonho delas, assim, meu sonho é ir para morar na praia, e aí vinha uma família e adotava, né, a gente teve um caso que uma família adotou 5 irmãos, todos para a praia, então, assim... Era o pedido deles, quando eles chegaram na instituição aqui, eles não se separarem. Eles pediram chorando para a gente, por favor, tia, não me separe dos meus irmãos, não me separem, né? E eles permaneceram aqui por mais de 3 anos, aguardando uma família que fosse adotar todos, né? Para não separar os irmãos. E aconteceu, né? Então, veio uma família e ele levou eles para, se eu não me engano, foi para Fortaleza. E eles foram muito felizes, né? Estão lá, felizes, né? Com a família. E com o trabalho do abrigo, essas crianças, elas estudam, elas têm uma rotina, elas têm acompanhamento psicológico. Você, como administradora, eu percebo emoção na sua fala, percebo também a importância desse cuidado e desse acolhimento, né, Zaira? Sim, Lívia, olha, tudo que nós pudermos fazer para que elas tenham uma vida assim mais normal possível de uma criança, né, comum, a gente faz, né? Então elas têm assim, elas frequentam a escola regularmente, né? Nós levamos, nós buscamos, temos os nossos veículos aqui, né? Aí na instituição aqui a gente oferece para elas aula de dança, judô, futebol. Nesse momento agora está tendo reforço escolar, né? Então a gente procura oferecer para elas um ambiente mais próximo de uma família mesmo, de uma casa, né? Onde elas se sintam, assim, pertencentes a esse lugar. É minha casa aqui, né? E um diferencial da nossa instituição, por exemplo, cada criança, ela tem o seu guarda-roupa, os seus pertences, a sua individualidade é bem respeitada, sabe? Cada uma tem a sua festa de aniversário. A gente não faz aniversariante do mês para todo mundo, sabe? Cada uma tem a sua festa com o seu tema, ganha seus presentes, independente do dia. Se cair no feriado, se cair no dia 1º de janeiro, não importa. Ela tem a festa dela, sim. E isso a gente vê que faz uma diferença enorme, né, no desenvolvimento dela, nesse tratamento, né, que ela está tendo aqui conosco. Nós que estamos olhando de fora, né, Zaira, a gente se choca com as notícias de casos de abuso, de violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu comentei aqui o caso da menina Sofia, algumas crianças que chegam a morrer por conta disso, muito pequenas, né? Era um bebê de 2 anos, e essas que sobrevivem, que atravessam esse momento difícil da vida, elas demonstram bastante maturidade, até mesmo quando são afastadas da família. E você mostrando para a gente que existe esse ambiente tão acolhedor, o sentimento de esperança ele é inevitável. E eu imagino que essas crianças se sintam assim também. Te surpreende esse olhar maduro de uma criança que consegue fazer planos para o futuro, de possivelmente ter uma nova família, uma vida completamente diferente, apesar de tantas tristezas naquela família biológica? Sim, Liv, me surpreende muito, né? E eu falo para você que trabalhar aqui no Segunda Casa mudou a minha vida, né? Justamente por isso, por ver assim que eu olhava assim para minha vida e falava, nossa, eu tenho uma vida boa, né? Então, crianças que sofreram tanto e elas sonham tanto, né? Elas têm tanta esperança na vida delas, né? Poderia estar destruída, né? As esperanças, todos os sonhos, e elas ainda conseguem sonhar, né? E é lindo de ver isso, e eu sou apaixonada pelo meu trabalho aqui, e me transforma a cada dia, né? Cada dia que eu venho para cá, eu sou transformada um pouquinho, né? Pela vida dessas crianças mesmo, né? Por ver o quanto elas são sonhadoras, né? Por quanto elas têm esperança, né? De ter uma família. E se você perguntar para cá, todas as crianças que estão aqui, elas vão, é unânime, todas sonham em ter uma família. Qual é o seu sonho? Ter uma família. Qual é o seu sonho? Encontrar uma família. É lindo, assim, sabe? Quando você ouve isso, assim, meu Deus do céu, você não sabe o que você faz, você fica até sem reação. Zaira, é muito legal a gente ouvir histórias assim, justamente porque, apesar de tantas tristezas
que essas crianças passaram aí na vida delas, elas querem buscar no amor, né, a solução para o futuro e uma família que realmente corresponda a esse sentimento de acolhimento que elas precisam. Eu não posso deixar de trazer aqui alguns dados que estão no site do Maio Laranja, que até me chamam a atenção e me impressionam. Nós temos aí 3 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes por hora no nosso Brasil, mais de 500 mil casos, e só 7,5% chega aí ao conhecimento das autoridades. Mais da metade desses casos aí envolvendo crianças entre 1 a 5 anos de idade, ou seja, é um público extremamente vulnerável, que não tem consciência mesmo da violência que está sofrendo. Qual que é a importância dessa atuação conjunta da polícia, do sistema judiciário aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul, junto com o Ministério Público e vocês, né, que trabalham com abrigos, trazendo essa criança de volta para uma realidade, querendo transformar a vida delas nesse trabalho que precisa ser construído junto com a sociedade, que tem canais de denúncia e precisa lançar mão desses canais, precisa fazer o uso justamente para que a gente consiga elucidar esses crimes. Então, Lívia, é de extrema importância mesmo, porque as crianças, elas são muito vulneráveis, né? Elas não têm voz, eu falo assim, uma criança, ela não tem voz, então nós temos que ser a voz delas, né? E quando você lança uma campanha dessa, você começa a mostrar para a sociedade que é possível denunciar, é possível a gente fazer a diferença na vida delas, e a gente se unir, fortalecer essa rede, né? Nós estamos fazendo isso em prol de pessoas que não têm condições de fazer isso, né? Que são as crianças. Então, como diz o Estatuto da Criança, é dever da família, da sociedade, do poder público, né? É nosso dever, enquanto sociedade, de todos, proteger essas crianças. Não é o dever só de um, só de outro, né? Não é só do poder público, é um dever de todos. Então, quando a gente se une nesse propósito, a gente se fortalece e nós protegemos as crianças, né? E as pessoas não podem ter medo de denunciar. Eu vejo que muito impedimento em você proteger uma criança quando a gente tem medo de fazer uma denúncia, né? Então, o Disque 100, ele mantém sigilo da identidade da pessoa que está denunciando. Então, não tem por que ter medo, né? Nós não podemos ter medo, nós temos que enfrentar o medo em prol das nossas crianças. Então, eu fico muito feliz em ver todo esse engajamento das pessoas, do poder público, né? De todo mundo se unir em prol das crianças, para que a gente tente trabalhar mais na prevenção e menos na remediação, porque a remediação é muito mais difícil, né? Você tratar uma criança com essas feridas. Mas nós estamos aqui firmes e fortes para cuidar delas enquanto Deus nos permitir, né? Você tratar um problema depois que aconteceu realmente é muito mais difícil. A gente tem que batalhar pela prevenção. E esse bate-papo nosso, Zaira, está me chamando muito a atenção para um aspecto. Nós colocamos aqui que a grande maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes tem como autor um parente da vítima, normalmente o pai, o padrasto, o avô. Então, é uma realidade, nós temos dados que comprovam isso. Agora, se normalmente o criminoso está dentro de casa, quem que faz essa denúncia? Porque a gente observa que normalmente as notícias fatais que nós temos, que chegam aos sites, que chegam à televisão, que chegam até o conhecimento público, tenta-se acobertar ao máximo esse autor, porque ele justamente é um membro da família. Como é que vocês conseguem fazer com que essas pessoas denunciem? Ou o caso chega num ponto assim tão emblemático, tão extremo dentro de casa, que é a própria mãe que denuncia, ou é uma vizinha? Eu queria entender mais ou menos como é que é essa dinâmica da denúncia. Quem que faz? Quem que tem coragem de fazer isso? De denunciar um parceiro, de denunciar um pai, por exemplo? Olha, Lívia, a maioria dos casos aqui, infelizmente, não é a pessoa da família mesmo que denuncia, sabe? Então, é a escola. A escola tem um papel muito importante, fundamental nesse aspecto, porque a escola tem que estar atenta aos sinais, né? Então, inclusive, nós temos um projeto de prevenção para as escolas, para poder ensinar os professores, né, os profissionais ali da escola a identificar sinais de violência sexual. A maioria dos casos são denúncias, né, por escolas, creches, unidade de saúde, né?
Então, também observa ali que tem sinais. Então, as denúncias partem geralmente dessas instituições. Certo. E as escolas, as instituições que se interessarem, por exemplo, numa capacitação ou numa visita de vocês, justamente para aprender a identificar esses sinais, elas entram em contato com o próprio abrigo, elas procuram a justiça, como é que funciona isso? Nós, do Segunda Casa, a gente está disponível, né? A gente está disponível para poder levar essa palestra de prevenção para todas as escolas que quiserem, instituições em geral. A gente tem uma equipe aqui especializada, né? A gente tem vivência, né, Lívia, na prática aqui do que é o abuso sexual na vida de uma criança. Então, temos autoridade para falar do assunto. Então, nós temos uma equipe aqui montada para isso, né? E em defesa da criança mesmo e do adolescente, né? Nossa intenção é sempre essa. As palestras são gratuitas, né? É só solicitar mesmo que a gente agenda e faz a palestra. Uma média de quantas crianças vocês atendem aí no abrigo? Então, nosso público aqui são 35 vagas que nós temos. Olha. 35 vagas. A gente tem 14 anos de fundação. Já foram mais de 400 crianças que passaram aqui por nós. E esse retorno é ou adoção, né, ou reintegração familiar dentro de todas as condições que a justiça impõe para a família, ou quando a adolescente completa a maioridade, né? Aí ela é desacolhida. Então, tem essas 3 opções de formas de desacolhimento. Certo. E para a gente finalizar aqui, já estamos nos instantes terminando aqui a entrevista do programa Perspectiva, Zaira, muitas pessoas gostariam de saber, né? Um trabalho tão bonito que vocês fazem, tão importante, relevante para toda a sociedade, para a formação, para a vida dessas crianças e adolescentes. Como é que vocês se sustentam? De onde sai o subsídio financeiro de vocês? Lívia, nós temos parcerias, né, com o poder público, né, porque nós somos um braço, né, da prefeitura, do estado, então eles cofinanciam o nosso serviço. Então, eles cofinanciam 50% das despesas nossas. Então, o outro 50% a gente que busca isso na sociedade, em empresas, né, através de doações, eventos, campanhas que a gente está sempre realizando. Então, como diz, uma força-tarefa de várias pessoas, assim, para poder funcionar mesmo aqui, uma instituição nesse porte nosso, né? E quem se interessar em ajudar, quem se interessar em conhecer, justamente para poder contribuir com os recursos da instituição, para que vocês continuem fazendo esse belo trabalho, qual que é o contato? Vou passar o meu direto particular, tá bom? É certo. O 679-9155-5364. Inclusive, se quiser contactar-nos para dar as palestras, né? Pode ser nesse número também. Tá certo. Zaira Brito, administradora do Abrigo Segunda Casa, comentando com a gente aqui alguns dados, né? Nós estamos discorrendo a respeito do Maio Amarelo, essa campanha que ela é intensificada no mês de maio, mas a conscientização ela não pode parar. O telefone aparecendo na tela, né? Informações do Abrigo Segunda Casa, o site também estão na tela para você conferir e anotar. Obrigada pela sua participação com a gente, viu, Zaira? Muito importante esse tema que nós estamos abordando e com certeza a gente volta a conversar. Eu que agradeço, tá? Deus abençoe a todos. E esse foi o programa Perspectiva da TV Alemes. Voltamos num próximo programa com um novo tema. Até a próxima. Tchau, tchau.